Bem, queridos alunos, estamos aqui de volta para a continuidade de nossos estudos bíblicos nos livros dos profetas menores, nos livros proféticos. Esta disciplina é da área da teologia bíblica, faz parte do curso livre de formação teológica promovido pelo CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, a Igreja Mãe, e o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada, também da Igreja Mãe, responsável pela edição das revistas e da literatura e da educação cristã na igreja em Belém. Eu sou o professor George Fernandes, também coordenador acadêmico do CETAD, que é o nosso seminário. Vamos agora começar a nossa viagem panorâmica. Esse livro 5 dos nossos estudos de teologia bíblica contém duas disciplinas: panorama do Antigo Testamento e panorama do Novo Testamento. Estamos já chegando ao finalzinho dos livros proféticos, concluindo todo o Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento é composto de 39 livros, os livros da lei, o Pentateuco, também chamado de Torá, os livros históricos, que já estudamos, os livros chamados poéticos, Sapiência, livro de sabedoria, que são 5 livros. Agora estamos na última parte do Antigo Testamento, mas ainda falando do Antigo Testamento, estudamos, como eu falei, o Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos, e estamos nos livros proféticos. Tem divisão em maiores e menores. Os profetas maiores, referente ao tamanho da sua produção literária, não é o tamanho da pessoa, mas sim da quantidade de texto. Foram 5 livros que estudamos nos profetas maiores, e estamos estudando os outros 12 livros dos 12 profetas menores. E vamos agora entrar no livro do profeta Naum. Os livros proféticos totais são 17 livros. Então são 5 considerados maiores e os 12 dos profetas menores. Bem, falando agora desse livro que estamos analisando, o livro de Naum, para você se localizar nos nossos estudos, esse livro de Naum começa a ser estudado aqui no nosso livro texto, do livro número 5 do nosso curso, a partir da página 73, página 73. O autor do livro de Naum é o próprio Naum. O livro leva o seu nome e o tema principal do livro é a destruição, é uma profecia para a destruição do reino da Assíria. Tá? Judá é a localização de onde mais provável que Naum tenha vivido. E nós vamos falar daqui a pouco. Mas o tema principal do livro é a destruição iminente de Nínive, a capital da Assíria. É a queda do Império Assírio. Tá? A data provável da escrita desta obra está entre os anos de 630 a 620 antes de Cristo, no período chamado do período do reino dividido em Israel. Esse breve livro sobre a destruição de Nínive, vamos aqui agora nas nossas considerações preliminares, foi escrito por um profeta cujo nome Naum significa consolo, aquele que é consolado ou consolação. Nada se sabe a respeito de Naum, a não ser que era da cidade de Elcós, está no capítulo 1, versículo 1, cuja localização é incerta. Mas há alguma teoria proposta por Jerônimo, quando foi fazer a tradução desses textos para o latim. Jerônimo acreditava nos seus estudos que esta cidade de Elcós ficava perto de Ramá, na Galileia. Sugere-se ainda a vizinhança de Cafarnaum, também o sul da Judéia. O mais provável é que Naum fosse profeta de Judá. Judá é o reino do sul, porque nesse período de Naum, o reino do norte, Israel, já tinha sido dissolvido, já tinha sido invadido e destruído pelos assírios. Então é provável que no período que ele falou essa profecia, foi para que se cumprisse no futuro acerca do reino assírio, que havia levado cativo o reino do norte e espalhado até pelo mundo daquela época. Naum profetizou, portanto, antes da queda de Nínive, por volta do ano 612 a.C. Nós podemos confirmar isso mais ou menos aí no próprio livro de Naum, capítulo 3,
Vamos ver aqui, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10. Vamos aqui, livro do profeta Naum. É um livro pequeno de 3 capítulos. Daqui a pouco nós vamos fazer uma visão panorâmica nos 3 capítulos. Eu lembro sempre vocês, quando nós estudamos esses livros aqui nessa nossa matéria, que estamos fazendo uma teologia bíblica desse livro. Não estamos fazendo uma teologia textual ou teologia exegética. Estamos trabalhando algumas definições e conceitos do conteúdo da teologia do livro, né? Que é uma teologia bíblica. Não é estudando versículo por versículo. Isso você pode fazer depois dessa leitura mais pausada, analisando, com acompanhamento de alguns comentários bíblicos, dicionários bíblicos e também com uma boa Bíblia de estudo, com que tenha bem comentários, né, nos seus rodapés, que a gente chama assim, naquelas Bíblias de estudos, que tem bastante informação. Ao mesmo tempo que você está lendo o texto em cima, no rodapé nós temos muitas informações acerca daquele conteúdo do texto que você está lendo. Assim, depois você vai acrescentar esses estudos aí na sua casa. Então, no capítulo 3 de Naum, versículo 8 ao 10, diz assim: És tu melhor do que Noamon, que está assentado entre os canais do Nilo, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito era sua força e não tinha fim. Put e Líbia foram o seu socorro. Todavia foi levada cativa para o desterro. Também os seus filhos foram despedaçados nas entradas de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes. Todos os seus grandes foram presos com grilhões. Então ele está profetizando no futuro o que haveria de acontecer com o reino da Síria. Então refere-se, portanto, nesse texto que acabamos de ler, à queda de Nó ou Noamon, a cidade egípcia de Tebas. Então esse Noamon é a cidade egípcia de Tebas. Se referia à queda do Egito, que era parceira da Assíria, era dominada pela Síria, portanto estava ali fazia parte do grande império assírio conquistado naquele tempo. Como também ocorrido em 663 a.C., poderia dar uma ideia do que aconteceu no momento da destruição da Síria. A profecia de Naum, portanto, foi proferida entre os anos 663 e 602 a.C., provavelmente por volta desta última data, durante a reforma promovida pelo rei Josias, que ocorreu essa reforma de Josias por volta do ano 630 até 620 a.C. Os assírios eram conhecidos no mundo antigo pela extrema crueldade com que tratavam os povos subjugados por eles. Depois de atacarem uma cidade, por exemplo, passavam a chacinar implacavelmente os habitantes, deportando o restante da população a outras partes do império. Eles não faziam como os babilônios fizeram depois com Israel, permitiram que eles fossem não escravos, mas colonos na terra da Babilônia. Os assírios eles matavam quase toda a população local, depois eles deixavam alguns naquela terra para fazer serviços como se fosse escravo, e levavam o restante para outros povos, outras colônias, outros povos conquistados, para serem como escravizados em outras áreas do império. Não permitiam que eles ficassem unidos, por isso foi difícil o retorno das tribos de Israel para Jerusalém. O retorno agora recente do Estado, na criação do Estado de Israel. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que as duas tribos de Judá, que formaram o reino de Judá, foram todas para a Babilônia e retornaram depois do exílio para reconstruir as muralhas e o templo em Jerusalém. Mas as 10 tribos que foram levadas anteriormente para o mundo, espalhadas pelo mundo pelos assírios, elas não retornaram para Israel. Retornaram agora no século 20 com a criação do Estado de Israel. Então começou a vir judeus do mundo inteiro que estavam espalhados, que são aquelas chamadas na literatura histórica dos judeus das 10 tribos perdidas de Israel, né? As tribos que se perderam, espalhados na invasão pelos assírios e foram depois retornando por uma providência de Deus, né? Eles conseguiram identificar a genealogia dessas tribos para que elas fossem retornassem para o território de Israel. E hoje é identificado em Israel
as 12 tribos reunidas no território de Israel, através das árvores genealógicas que os judeus guardavam nas suas tradições familiares. Então, algumas informações adicionais para que a gente possa crescer no conhecimento sobre esses povos da antiguidade. Então, como eu falei, eles atacavam as cidades, destruíam, e o restante da população levavam para outras partes do império para serem como se fossem escravizados. Muitas pessoas então morriam como resultado dessas marchas forçadas ao exílio. Você pode ver isso no capítulo 3, versículo 3 de Naum, que diz assim: o cavaleiro levanta a espada flamejante como uma lança lampejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim, os defuntos tropeçarão nos seus corpos. Eles eram implacáveis e muito violentos, os assírios. Eles criaram vários processos de morte, segundo os assiriólogos, que são aqueles arqueólogos e cientistas que estudam a civilização assíria. Tinha a empalação, que eles colocavam estacas com pontas agudas e empalavam as pessoas. Eles é como se fosse aquele espetinho do churrasco que nós fazemos colocando a carne. É mais ou menos assim, para vocês terem uma visão assim metafórica do que era a empalação. Eles implantavam a pessoa, fincavam a pessoa viva numa estaca. Os romanos já criaram um processo ainda mais horrendo, que foi a crucificação. Prender os corpos das pessoas vivas na cruz, e elas ficavam ali até serem mortas, até morrerem. Como foi o método usado para a morte de Jesus, que foi a crucificação. Então, os líderes das nações conquistadas eram torturados sem misericórdia e depois executados. Um século antes, Jonas foi enviado a pregar a Nínive, a capital justamente desse império assírio. Então, Naum pregou 100 anos depois do arrependimento da Síria. Então, Jonas pregou 100 anos antes. E ali a Síria se arrependeu. Nesse período, depois que Jonas pregou lá, eles novamente se desviaram, e Deus depois mandou a sua sentença sobre o reino da Síria através do profeta Naum, que se cumpriu depois dessa profecia. Assim, por algum tempo, os assírios arrependeram-se depois de seus pecados após a pregação de Jonas, mas logo voltaram aos seus maus caminhos. Deus usara tais ímpios como instrumento do seu juízo a fim de castigar Samaria, que foi a capital do reino de Israel, que caiu ali e foram deportados para o exílio e espalhados nos territórios conquistados pelos assírios, conforme comentei ainda há pouco. Agora aproximava-se rapidamente o dia do juízo para a própria Síria, e foi essa pregação que fez o profeta Naum sobre a destruição do reino da Síria. O livro de Naum tem duplo propósito, falando do propósito. Propósito significa para quê, Por que foi escrito aquele livro? Primeiro, são dois propósitos. Primeiro, Deus o usou para pronunciar a destruição iminente da ímpia e cruel Nínive, que era a capital do Império Assírio. Nenhuma nação tão ímpia como os assírios poderia alimentar esperança quanto ao juízo divino. Ela não poderia ficar impune. Deus haveria de cumprir o seu juízo, porque para que se cumprir a promessa de Deus, que amaldiçoarei quem te amaldiçoar, para que Deus cumprisse a sua promessa, que havia feito na aliança que fez com Abraão. Ao mesmo tempo, Naum, que é o segundo propósito, entrega uma mensagem de consolo ao povo de Deus. O consolo deriva-se não do derramamento do sangue dos inimigos, mas em saber que Deus preserva a justiça no mundo e que um dia estabelecerá o seu reino de paz. Uma visão panorâmica rápida do livro de Naum consiste numa série de 3 profecias. É um livro curto de 3 capítulos. São 3 profecias correspondendo a esses 3 capítulos do livro. No capítulo 1 contém uma descrição clara e marcante da natureza de Deus, especialmente de sua ira, justiça e poder, que tornam inevitável a condenação dos ímpios em geral e a destruição de Nínive em particular. Portanto, aqueles que perseguem aos cristãos e aos servos de Deus, eles receberão sim o juízo de Deus. O capítulo 2 prediz a condenação iminente de Nínive, aí descreve em linguagem vívida como se daria o juízo divino sobre aquele império, sobre aquela cidade principalmente. O capítulo 3 alista de modo breve os pecados de Nínive, declarando que Deus é justo no seu juízo, e termina com um quadro
do julgamento já executado, foi a destruição completa de Nínive. Entendam que esses impérios dos assírios, os impérios do Egito, os impérios da Babilônia, grandes potências mundiais da antiguidade, nunca mais se reergueram, cumprindo assim cabalmente as profecias mandadas por Deus através dos seus profetas àquelas nações. A Babilônia, onde ficava a grande Babilônia, a cidade considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com seus imensos jardins suspensos, foi destruída e hoje é monturo, é desértica aquela região. Também a região que ficava a Síria, também localizada naquela região chamada da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Algumas características especiais do livro de Naum são 3 aspectos característicos básicos. Primeiro, esse livro é um dos 3 livros proféticos do Antigo Testamento cuja mensagem é dirigida quase que exclusivamente a uma nação estrangeira. Os outros são o livro de Obadias, que pregou contra Edom, e o livro de Jonas, que pregou também contra Nínive. Segundo aspecto, seu conteúdo profético e linguagem poética acham-se pontuados de metáforas descritivas, vívidos quadros verbais e linguagem franca, como em nenhuma outra parte da Bíblia, algo bem objetivo no seu texto. Terceira característica do livro, há uma ausência notável de mensagens a Judá, concernente aos pecados da idolatria da nação. Talvez porque o livro tenha sido escrito durante as reformas do rei Josias. Você pode encontrar a reforma que Josias fez ali no templo, no capítulo 22 do livro de 2 Reis. Capítulos 22 e 23 do livro 2 Reis conta a reforma que Josias fez no templo e na religião judaica, ali naquele momento, onde o reino se voltou para Deus e houve um grande avivamento naquele período do reinado de Josias. Talvez por isso não houve pregações sobre a nação, sobre o reino de Judá, porque ele estava naquele momento seguindo os caminhos do Senhor após o reavivamento feito pelo rei Josias. Em vez de palavras de advertência a Judá, traz palavras de esperança e de consolo para o reino do sul. Vamos fazer um paralelo entre o livro de Naum ante o Novo Testamento. O Novo Testamento não faz nenhum uso direto desse livro. A única exceção talvez seja no capítulo 1, versículo 15 da profecia de Naum, versículo que o próprio Naum escolheu de Isaías 52, 7. Ele reproduziu essa profecia de Isaías e utilizou para inspirar nesse texto que ele escreveu. Isaías 52, versículo 7, que diz assim: Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, e faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, teu Deus reina. Esse texto que inspirou Naum também inspirou o apóstolo Paulo numa linguagem figurada de pés formosos, para enfatizar que assim como o mensageiro do Antigo Testamento foi acolhido como júbilo pelo povo de Deus ao trazer as boas novas, que são as boas notícias de paz e de livramento das mãos da Assíria, que está no capítulo 1, versículo 15 do livro de Naum, no Isaías 52, 7. Da mesma forma, os pregadores do Novo Concerto, do Novo Testamento, também levam as boas novas de libertação do pecado e do poder de Satanás, conforme Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, versículo 15, que diz assim: E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas novas de boas coisas. Vocês estão vendo que Paulo reproduz aqui essa citação muito parecida com o texto de capítulo 1, versículo 15 de Naum, e também muito parecido com o texto de Isaías 52, 7, incentivando a pregação do evangelho. Naum também reforça a mensagem do Novo Testamento, no seu capítulo 1 de Naum, versículo 3, que eu vou reproduzir para vocês aqui. Capítulo 1, versículo 3, diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e é o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Uma mensagem que diz: Deus não permitirá que os pecadores permaneçam impunes. Sempre haverá a justiça, o justo juízo de Deus. Para concluir essa mensagem de Naum, vamos fazer aqui uma contextualização, uma aplicação pessoal para esse texto do profeta Naum.
Naum retrata vividamente a seriedade do pecado na visão de Deus. Embora sua misericórdia e paciência possam fazê-lo reter seu julgamento por um tempo, Deus finalmente irá anunciar o dia do ajuste de contas. Quando o julgamento justo de Deus é desencadeado, nenhum poder humano ou super-humano pode resistir à sua força. Seu domínio se estende sobre tudo que existe, e ele se assenta no trono como juiz tanto sobre indivíduos quanto sobre nações. Assim como ele julgou Nínive, Babilônia, Egito, Tiro, Sidom, Edom e todos aqueles povos que cometeram atrocidades e pecados contra o Senhor, ele também traz o juízo sobre os indivíduos, sobre o pecado da pessoa. Como diz o profeta Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. E como diz Paulo escrevendo aos Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Naum também nos chama para uma séria autoavaliação e nos adverte contra o sutil pecado de crer que a vida pode ser vivida longe da vontade e dos caminhos de Deus. Ele nos repreende por nos tornarmos excessivamente presumidos e seguros em nossa fé, pois a Assíria, uma vez usada como instrumento de Deus, agora se torna o objeto de sua ira, porque Deus havia usado a Assíria para repreender o reino de Israel e até levá-lo cativo para cumprir o seu juízo. Agora Deus torna objeto da ira de Deus, porque se avolumou em seus pecados. As palavras mais assustadoras que alguém jamais pudesse experimentar são aquelas dirigidas a Nínive pelo Senhor, quando ele disse: "Eis que eu estou contra ti", no capítulo 2, versículo 3 da profecia de Naum. Com tais perspectivas em vistas, uma sincera autoavaliação nos levaria a um arrependimento sincero. Então você deve olhar, lendo a profecia de Naum, olhar para a sua própria vida e fazer uma autoanálise. Como Paulo sugere aos Coríntios, examine esse homem a si mesmo, examine seu coração, para ver se você está digno de ser chamado filho de Deus, de ser o servo do Senhor. A verdade do julgamento de Deus sobre o pecado e o pecador deve estimular os crentes a uma renovada missão evangelística. Aqueles aos quais falhamos em levar a mensagem salvadora do Evangelho irão, na verdade, sofrer a ira de Deus. Então, se nós não levarmos a verdadeira mensagem salvadora para as pessoas e levar o Evangelho da salvação a eles sofrerão a ira e não terão oportunidade da sua redenção. E a nossa mensagem como crentes é levar a vida eterna, tirar as pessoas do pecado e trazê-los à presença de Deus. Vamos agora continuar nossos estudos, agora no livro do profeta Abacuque, que é o próximo profeta que estamos estudando. Bem, o livro do profeta Abacuque foi escrito pelo próprio profeta Abacuque. O tema principal da obra é viver pela fé, como é expresso em uma citação que nós vamos ver ainda adiante, que diz assim: "O justo viverá pela fé". Esse texto é do livro de Abacuque. A data mais provável da escrita da obra é cerca do ano 606 a.C. Algumas considerações preliminares sobre essa obra. O autor deste livro identifica-se como o profeta Abacuque. Em Abacuque 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: "O peso que viu o profeta Abacuque". E também no capítulo 3, versículo 1, que diz: "Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote". Então, nesses dois capítulos, no capítulo 1 e no capítulo 3, ele mesmo assina a autoria do profeta Abacuque. Além disso, não oferece nenhum outro dado acerca da pessoa de Abacuque, nem da sua família. O nome Abacuque não é um nome de origem hebraica. Ele não tem assim um significado definitivo. O seu nome, de uma forma geral, significa abraço. Não aparece em nenhum outro lugar da escritura. A referência de Abacuque ao cantor Mor, no capítulo 3, versículo 19, que fala sobre os instrumentos de música, sugere que ele pode ter sido um músico levita a serviço do Santo Templo em Jerusalém. Ao contrário de outros profetas, Abacuque não data a sua profecia mediante referências aos reis que foram seus contemporâneos. Então isso dificulta-nos a colocar em uma cronologia desse livro. Ao contrário de outros profetas, ele não faz isso. Mas o fato de ficar perplexo com o uso que Deus faz
dos babilônios, que é os caldeus que ele cita ali no capítulo 1, versículo 6 do seu livro, como sendo instrumentos de juízo de Deus contra Judá, sugere um período em que Babilônia já era uma potência mundial. Portanto, a invasão de Judá era iminente e data mais ou menos essa invasão por volta do ano 608 ao ano 598 a.C. Nabucodonosor já havia derrotado os egípcios na Batalha de Carquemes no ano 605 a.C. O Egito, aliás, foi a última potência a se opor à expansão dos babilônios. Se a descrição do exército babilônico, no capítulo 1 de Abacuque, do versículo 6 a 11, ele descreve a marcha do exército babilônico, refere-se a uma marcha babilônica, se esse texto refere-se à marcha babilônica em direção a Carquemes, conforme interpreta-se a data da profecia do Abacuque, seria então, teria ocorrido por volta entre os anos 606 a 605 a.C., durante os primeiros anos do rei Joaquim de Judá. As consequências da ascensão da Babilônia como potência mundial foram devastadoras à apóstata Judá daquele período, a apostasia que Judá vivia. Isso você pode conferir no segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 25. Retomando do Egito, Nabucodonosor invadiu Judá e levou a Babilônia um número considerável de cativos, entre os quais estava Daniel e seus 3 amigos, por volta do ano 695 a.C. Em 597 a.C., as forças babilônicas tornaram a invadir Jerusalém, saqueando-lhe o templo e levando outros 10.000 cativos para a Babilônia, entre os quais, dessa segunda leva, o profeta Ezequiel foi no meio. Quando o rei Zedequias tentou livrar Judá do controle babilônico, 11 anos mais tarde, 586 a.C., Nabucodonosor, enfurecido, então sitiou Jerusalém, incendiou o templo, destruiu totalmente a cidade, deportou para a Babilônia a maioria dos judeus sobreviventes. Provável que Abacuque haja vivido na maior parte desse período, onde o juízo divino revelou-se contra Judá. Então, esses aspectos históricos, contextuais em relação ao texto, nos levam a entender que provavelmente Abacuque profetizou nesse período conturbado aí do cumprimento do juízo de Deus, usar a Babilônia como juízo contra o reino, quanto ao pecado do reino de Judá, que era o reino do sul, e a destruição de Jerusalém totalmente pelos babilônicos. O propósito do livro, diferentemente da maioria dos outros profetas, Abacuque não profetizava para desviar da Judá, porque eles já estavam eminentes de serem destruídos, de se cumprir o juízo de Deus sobre ele. Então ele não se voltou mais à sua profecia contra Judá, porque simultaneamente já havia as profecias de Ezequias, a profecia de Jeremias contra essa depravação do reino de Judá. Escreveu, portanto, para ajudar os remanescentes piedosos e compreender os caminhos de Deus no tocante à sua nação pecaminosa e ao seu castigo iminente. Abacuque, após haver considerado o intrigante problema dos caldeus, uma nação deploravelmente ímpia, serem usados por Deus para tragar o seu povo em juízo. No capítulo 1 da profecia dele, ele fala sobre isso. Garante também aos fiéis que Deus lhe dará com toda a iniquidade no tempo determinado. Entre mentes, o justo pela sua fé viverá. Isso está no capítulo 2, versículo 4 da profecia de Abacuque. E não pelo seu entendimento. Em seguida, o profeta afirma: exultarei no Deus da minha salvação. No capítulo 3, versículo 18. Esse é mais ou menos a situação do propósito de Abacuque no seu livro. É um profeta que tenta trazer uma resposta ao coração humano quando este começa a questionar Deus pelos seus caminhos, E a resposta para esse estudo, o propósito desse livro, que está no próprio texto principal do livro, que diz que o justo viverá pela fé. Por mais que seja tenebroso, que seja mal e o momento de dificuldade, o justo não deve julgar pela aparência, mas pela palavra de Deus. E Abacuque aprende que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. E só há uma maneira de nos compreendermos a vontade de Deus, pela fé. Então, fazemos agora uma visão panorâmica dos 3 capítulos da obra. No capítulo 1 e 2, registram as perguntas que Abacuque faz em sua perplexidade acerca dos caminhos de Deus, bem como as respostas que Deus lhe dá. Após ter visto tanta iniquidade e idolatria em Judá,
Primeira pergunta do profeta é: como Deus poderia deixar seu povo rebelde escapar sem o devido castigo? Deus responde mostrando-lhe que dentro em breve estaria usando os babilônios para castigar Judá. A segunda pergunta de Abacuque segue-se imediatamente a esta. Ele pergunta assim: como Deus poderia permitir que uma nação ainda mais ímpia e cruel que Judá castigasse esta nação? A isto Deus responde, garantindo ao profeta que o dia da prestação de conta também chegaria para os babilônios. Os babilônios vão ser usados. Muitas das vezes Deus usa ímpios para trazer o juízo sobre a sua vida. Mas aquele ímpio não está vencendo sobre você. Sobre ele também futuramente virá o juízo sobre a vida dele. No decurso de todo o livro, Abacuque expressa sua fé na soberania de Deus e na certeza de que ele é justo com todos os seus caminhos. A revelação do amor divino aos justos e de seu propósito em destruir a ímpia Babilônia invoca um hino profético de louvor a Deus e reafirma as promessas a respeito da salvação, que é um louvor à oração que está no capítulo 3. Inclusive, ele diz assim, capítulo 3, versículo 1, oração do profeta Abacuque, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Também é um texto muito conhecido, que é usado muito em campanhas de avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio do século. É o clamor que sempre fazemos. Aviva, Senhor, a tua obra em nós, aviva a nossa vida, aviva o nosso coração. São mensagens preciosas que encontramos nesse livro de Abacuque. Algumas características especiais da obra, 5 aspectos básicos que caracterizam a profecia de Abacuque. A primeira, ao invés de profetizar a respeito da apostasia de Judá, registre em seu diário pessoal suas conversações particulares com Deus e a subsequente revelação profética através das perguntas e das respostas de Deus para ele. Segunda característica, contém pelo menos 3 formas literárias distintas entre si. Contém diálogo entre o profeta e Deus, capítulo 1 e capítulo 2. Contém os ais proféticos, clássicos, que estão no capítulo 2. E um cântico profético no capítulo 3. Então tem profecia, tem diálogo e tem cântico, oração, todas com dicção vigorosa e com metáforas pitorescas, metáforas maravilhosas, para o nosso entendimento. Terceira característica, o profeta manifesta 3 características em meio aos tempos adversos. Faz perguntas honestas a Deus, capítulo 1, revela a fé inabalável na soberania divina, capítulo 2 e 3 também, e manifesta zelo pelo avivamento, que o texto que acabamos de ler, capítulo 3, versículo 2, quando ele diz, aviva, Senhor, a tua obra. Quarta característica, a visão que o profeta tem de Deus no capítulo 3 é uma das mais sublimes da Bíblia e relembra a teofania no Monte Sinai, onde Deus se manifesta no Monte Sinai, ali fumegante, e entrega para Moisés as leis, os mandamentos do Senhor. Outros textos inesquecíveis da obra de Abacuque são capítulo 1, versículo 5, que diz assim: vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizei nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Capítulo 2, versículo 3, diz assim esse versículo. Estou lendo para vocês algumas pérolas, extraídas do livro de Abacuque. Capítulo 2, versículos 3 e 4 diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma orgulhosa não é reta nele, mas o justo, sua fé, viverá. Capítulo 2, versículo 3. E também no capítulo 2, versículo 20, ele fala assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3, versículo 2, nós já lemos. E capítulo 3, versículos 17 e 19 também já lemos esses textos anteriormente, em alguns momentos dessa caminhada. Eu vou apenas citar aqui esse capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Eu vou fazer essa última citação da obra, são os 3 últimos versículos da profecia, que são maravilhosos. A gente tem ouvido muito, já existe até hinos, até canções expressando esse texto bíblico. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento,
Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele escreve isso para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Está aí no final do capítulo 3, no finalzinho da profecia de Abacuque. Livro maravilhoso que você deve ler com todo deleite, com toda alegria. Há um paralelo entre o livro de Abacuque e o Novo Testamento. A declaração de Abacuque, que o justo viverá para a fé, é o texto-chave do Antigo Testamento, usado por Paulo em sua teologia da justificação. E foi, irmãos, na história da igreja, o versículo lido que impactou o coração de Martinho Lutero, ao qual levou a refletir sobre a igreja católica romana e aquilo ali arder no seu coração e Deus colocar no coração dele que a salvação não era por indulgências, não era por campanhas, não era só por furtividade, não era só por algum sacrifício que o justo vive. Não é assim que você compra as bênçãos de Deus através dos seus atos, mas sim a fé é a base da salvação. Sola fide, Martinho Lutero definiu. Só a Escritura e só a fé. O justo viverá pela fé. É o tema principal ali e usado por Paulo em Romanos, dado em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, bem como também em Gálatas 3,11 e Hebreus 10, 37 e 38, também algo semelhante é citado. Você pode conferir depois estes textos na sua Bíblia. Vamos aqui fazer uma aplicação pessoal desta obra maravilhosa de Abacuque. Abacuque nos lembra que a pergunta por quê? Ele faz a Deus essas perguntas. Pode e deve ser feita. Em muitos momentos que dialogamos com Deus em nossas orações, devemos fazer esses porquê a Deus. E Deus certamente na sua palavra, na sua onisciência, nos dará as respostas necessárias para nosso crescimento em nossa vida espiritual. Suas situações mandam que ele pergunte a Deus acerca do reino aparente da injustiça existente ao redor dele. Porque ele acreditava em Deus, ele acreditava que Deus tinha uma resposta para o seu problema. Suas perguntas demonstram a presença da fé, não a falta dela. Para um ateu, a pergunta por quê não tem sentido, mas para um crente, a pergunta por quê encontra a sua resposta definitiva em Deus. Paulo, o apóstolo, toma a afirmação de Abacuque 2,4 e faz dela o centro do Evangelho. A justiça de Deus é somente atingida através da fé. Abacuque 2,4 que diz: o justo viverá pela fé. Então, para Paulo, a justiça de Deus é somente atingida através da fé, para que a maneira correta de viver seja crer. Abacuque então convoca todos os crentes em todos os tempos para crerem em Deus, para serem fiéis a Ele e assim encontrar a vida de modo que Deus a fez para nós, para que vivemos nessa vida. Os versículos finais da obra que eu li para vocês com muita reverência no capítulo 3, final do capítulo 3, os 3 últimos versículos da obra da profecia, ensinam que é possível se levantar acima das circunstâncias e até mesmo se alegrar nelas, através da visão direcionada para Deus, que está sobre todas as coisas. Abacuque não nega seus problemas, nem os trata brandamente. Ao invés disso, ele acha Deus capaz no meio dos seus problemas. Deus está sempre conosco em todas as situações das nossas vidas. Essa foi a mensagem e é a mensagem eterna para nós que nós aprendemos nesse estudo do livro da profecia de Abacuque. Vamos agora entrar no livro do profeta Sofonias, livro de Sofonias. Vamos fazer a análise desta obra do Antigo Testamento e dos profetas menores. Sofonias é o autor do livro que leva o seu nome, e o tema principal deste livro de Sofonias é o Dia do Senhor. A data mais provável de escrita dessa obra se dá por volta do ano 630 a.C. Faremos agora algumas breves considerações preliminares, introdutórias acerca do livro de Sofonias. Sofonias é o nome do autor e significa o seu nome, o Senhor esconde. Era um tataraneto do rei Ezequias. Ele profetizou durante o reinado de Josias, no período de 639 a 609 a.C. Josias foi o último governante piedoso de Judá. Está no capítulo 1, versículo 1 da profecia
de Sofonias, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então esse versículo 1 aí do capítulo 1 localiza mais ou menos no tempo e na história de Israel como foi a profecia de Sofonias. Sua referência a Jerusalém como este lugar. No versículo 4, capítulo 1, ele fala sobre Jerusalém, se localiza ali, bem como a descrição minuciosa de sua topografia e de seus pecados. Indica que residia na cidade de Jerusalém. Como parente do rei Josias, tinha imediato acesso ao palácio real, conforme era de se esperar. Suas profecias focalizavam a palavra do Senhor, endereçadas a Judá e às nações. Os pecados dos quais Sofonias acusavam Jerusalém e Judá. Capítulo 1, capítulo 3, ele fala desses pecados. Indicam que ele profetizou antes do reavivamento e reformas promovidas pelo rei Josias. Período este marcado pela iniquidade dos reis que antecederam Josias, Manassés e Amon. Foi somente no 12º ano do reinado de Josias, por volta de 627 a.C., que o rei empreendeu a purificação do povo com o banimento da idolatria e a restauração do verdadeiro culto ao Senhor. 8 anos mais tarde, ordenaria o conserto e a purificação do templo. Nesta ocasião, foi descoberta uma cópia da lei do Senhor no templo. Você pode conferir no capítulo 22 e 23 de 2 Reis. A descrição que Sofonias faz das lamentáveis condições espirituais e morais de Judá deve ter sido escrita por volta do ano 630 a.C., conforme nós falamos anteriormente. E provável que a pregação de Sofonias tenha tido influência direta sobre o rei Josias, inspirando-o em suas reformas. O ano de 630 é também indicado devido à ausência de referências no livro de Sofonias à Babilônia, sendo esta uma potência reconhecida no cenário internacional. Babilônia só começou a galgar uma posição de destaque com a ascendência de Nabopolassar em 625 a.C., a queda de Nínive. Jeremias era um contemporâneo mais jovem de Sofonias. Para compreender melhor e compreendermos e entender melhor a profecia de Sofonias, a razão desse livro, eu vou fazer uma retrospectiva um pouco da situação religiosa e política daquela época que levou a Deus chamar Sofonias para essa missão de profetizar. Então nós poderemos compreender um pouco o conteúdo do assunto abordado no livro. Então vou voltar alguns anos no calendário para chegar até os dias do profeta Sofonias. Jerusalém, naquela época, antes de Sofonias, era a capital política e religiosa de Judá. O rei Ezequias era um homem piedoso, mas quando avisado que ia morrer, levantou-se e lutou para não morrer, e Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. Então nasceu seu filho Manassés. Filho de Ezequias, Manassés reinou 55 anos em Jerusalém. Era um homem vil, abandonou os caminhos do Senhor e se entregou à idolatria pesada. Construiu um poste ídolo, símbolo sexual de culto pagão, à fertilidade dos cananeus, de nome Milcom. Manassés ainda ergueu imagens de divindade pagãs nas praças de Jerusalém. Fez altar aos exércitos dos céus, ao sol, à lua e às estrelas. Tornou-se adepto do espiritismo médium, sinais de zodíaco e bruxaria. Escândalo maior foi quando ele introduziu no templo do Senhor em Jerusalém o enorme símbolo sexual do machismo e queimou seu próprio filho em sacrifício. Isso você pode ler no livro de 2 Reis, no capítulo 21. Nesse tempo, Jerusalém tornou-se a capital do sincretismo religioso. O lema em Jerusalém naquela época era toda religião é boa. Muito parecido com o que nós temos no Brasil, um país onde há um grande sincretismo religioso e as pessoas aceitam qualquer tipo de crenças. Assim era um espírito que havia naquela situação em Jerusalém. A nação respirou aliviada quando Manassés morreu. Depois da sua morte veio um meio século de corrupção, violências e paganismo. Seu filho Amon reinou em seu lugar e seguiu seu caminho, não teve sucesso. Amon foi assassinado pelos oficiais do rei e foi constituído em seu lugar o rei Josias. Nessa época que Amon foi assassinado, Josias tinha apenas 8 anos. O reinado de Josias, depois que ele se tornou adulto, o reinado de Josias foi sob a influência do sacerdote Ilquias, que foi o tutor de Josias, homem piedoso, e também do profeta
Sofonias, que era primo de Josias. Então, Sofonias cuidou do rei Josias até que ele se tornasse adulto e pudesse governar. E foi tempo de avivamento espiritual muito grande em Judá. Começou com a descoberta da palavra de Deus, encontrada nas reformas do templo, conforme já citamos anteriormente. Sofonias então profetizou justamente nos dias de Josias, após um longo período de trevas espirituais de Jerusalém e num tempo de esperança na ressurreição, na restauração de Israel. Josias se esforçou por destruir os postes ídolos, retirar toda aquela religiosidade absurda de Jerusalém e varrer o culto pagão definitivamente de Judá. Enquanto Josias limpava a idolatria de Jerusalém, Sofonias pregava a mensagem divina do arrependimento para abandonar os falsos deuses, obedecer a Deus e a sua palavra. Mas o povo não experimentou um genuíno avivamento para voltar de coração ao Senhor. A fé no só Senhor lhes era muito difícil por causa do que havia sido feito por quase 100 anos nos reis anteriores. E isso machucou profundamente o coração do profeta. E ele viu uma reforma apenas superficial. Então aí ele começou a ministração da sua palavra ali que está nesse livro de profecia. Quais foram os propósitos do livro de Sofonias? Foi advertir Judá e Jerusalém quanto ao juízo divino iminente e ameaçador. O juízo divino aqui é chamado de o grande dia do Senhor, que está no capítulo 1, versículo 14 da profecia de Sofonias. Ele dizia assim: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amargue a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Então ele pregava acerca desse dia em que o Senhor iria acabar com aquelas coisas absurdas que estavam acontecendo. A aplicação imediata da palavra profética era que a apóstata nação de Judá receberia a justa retribuição por sua iniquidade. O mesmo acontecendo com as nações pagãs em seu redor, alistadas nominalmente pelo profeta durante a sua profecia. O alcance imediato da profecia aplica-se à igreja e ao mundo na conclusão da história. Sofonias escreveu também para encorajar os fiéis com a mensagem de Deus e um dia haveria de restaurar o seu povo no futuro. Judá então cantaria louvores ao Deus justo que habita no meio do seu povo. O livro de Sofonias tem 3 capítulos e vamos agora fazer uma visão panorâmica nesse conteúdo desses 3 capítulos. Na sua maior parte, o livro é uma advertência sóbria a respeito do dia do castigo divino contra o pecado. Embora percebesse um castigo vindouro em escala mundial, capítulo 1 e capítulo 3, Sofonias focalizava especialmente no julgamento que viria sobre a nação de Judá. Ele fez um apelo à nação para que se arrependa e busque o Senhor em humildade antes que o decreto de Deus entrasse em vigor. Capítulo 2, início do capítulo 3. O arrependimento nacional ocorreu parcialmente durante o reavivamento de Josias, conforme ocorreu no período de 627 e 609 a.C., que já falamos desse período de reformas. Sofonias também profetizou o juízo vindouro contra as 5 nações estrangeiras, Filistia, Moabe, Etiópia e Assíria, que está no capítulo 2, depois de dirigir sua atenção aos pecados de Jerusalém, que está em todo o capítulo 3. O profeta também prediz um tempo que Deus reuniria, redimiria e restauraria o seu povo. Os fiéis gritariam de alegria como verdadeiros adoradores do Senhor. Deus que estaria no meio deles como um guerreiro vitorioso. Você pode conferir no capítulo 3, versículo 9 ao 20. Algumas características especiais do livro. Podemos listar aqui 5 características principais do livro de Sofonias. Primeiro, é o único profeta que apresenta uma lista considerável de sua linhagem, remontando 4 gerações até o rei Ezequias. Por isso eu fiz aquele retrospectiva desde o rei Ezequias até o rei Josias, para vocês entenderem a história que se deu, que conta o profeta Sofonias. Segunda característica, contém a revelação mais completa no Antigo Testamento a respeito do dia do Senhor, o que acontecerá no dia do Senhor, que é na escatologia, fala acerca da segunda vinda de Jesus, que vai acontecer naquele momento. A terceira característica demonstra que o povo de Deus precisa ser confrontado por suas advertências, além de ser consolado com suas promessas. Quarta característica, contém uma doutrina bem desenvolvida a respeito
do remanescente fiel que seria restaurado no dia da visitação do Senhor, capítulo 3, no seu final do capítulo 3. E a quinta característica de Sofonias é que ele nos trouxe uma revelação a respeito do dia vindouro da ira de Deus para os ímpios e da grande dia da salvação para o seu povo. Contribuiu para a revelação do Novo Testamento sobre o final dos tempos, sobre aquela situação escatológica da segunda vinda de Jesus. Num paralelismo entre o livro de Sofonias e o Novo Testamento, nós vamos fazer algumas considerações. Jesus pode ter aludido a Sofonia duas vezes, em Mateus 13, 40 a 42, como se fosse um paralelismo com Sofonias 1,15, que fala sobre o dia da tribulação, da angústia, do alvoroço, assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens, densas nuvens negras. Aí eu vou entrar aqui no Novo Testamento, vou aqui abrir a minha Bíblia, no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 24, para fazer esse paralelismo com o capítulo 1,15 de Sofonias. 24, aliás, primeiro eu vou ler Mateus 13, 40 a 42. Mateus 13, 40 a 42 diz assim: Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e a eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Lançar-vos-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora sim, Mateus 24. Percebam essas advertências, né, de Jesus compatível com a interpretação de Sofonias 1,15 sobre as densas negras e tudo mais. Mateus 24 e 29 diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então, ambas as referências se acham associadas à sua segunda vinda, quando Jesus está descrevendo a seus discípulos. Os escritores do Novo Testamento entendiam a mensagem de Sofonias a respeito do dia do Senhor como uma descrição dos eventos escatológicos que seriam iniciados na grande tribulação e culminariam com a volta de Jesus para julgar os vivos e os mortos. Nós podemos conferir a profecia de Sofonias 1,14 com Apocalipse 6, versículo 7, e a profecia de Sofonias 3,8 com Apocalipse 16, versículo 1. Então, frequentemente, o Novo Testamento refere-se à segunda vinda de Cristo como o dia do juízo, como o grande dia do Senhor. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 3, 2 Timóteo 1, e você vai perceber isso. É bom vocês pegarem o livro aqui de vocês, o livro texto, e fazerem todas essas leituras acerca dessas profecias em relação ao Novo Testamento. Vamos agora concluir essa etapa dessa aula do livro de Sofonias, trazendo uma aplicação pessoal para nós, o que temos a aprender com essas profecias de Sofonia. 4 lições eternas, tanto para crentes como para incrédulos, são encontradas na profecia de Sofonias. 4 lições. A primeira lição: Deus é perfeita justiça, bem como o perfeito amor. Capítulo 3, versículo 5. Se o chamado ao arrependimento for continuamente ignorado, o julgamento de Deus deve, consequentemente, sobrevir. Se você ignorar o que Deus está lhe chamando para o arrependimento, o julgamento virá com certeza sobre você. Segunda lição: o castigo não é escolha de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O castigo não é a escolha de Deus. Deus mandou o seu Filho. Então o castigo é a escolha do homem. Se o homem não aceitar Jesus, aí sim virá sobre ele o juízo. Terceira lição: estabelecer-se na satisfação da prosperidade financeira e participar do ritual de uma vida religiosa bem estruturada sem obedecer à voz de Deus, sem aceitar o castigo ou se aproximar de Deus. É uma possibilidade sempre presente, ainda mais trágico e não estar ciente de tal vazio espiritual. Isso Sofonias profetizou no capítulo 1 e no capítulo 3. Isso é estabelecer uma inversão de valores, né? Você buscar apenas as coisas materiais, a questão da prosperidade financeira, tem muito a ver com essa teologia contemporânea da prosperidade, que o mais importante é ter as coisas, do que o mais importante é ser fiel a Deus. O mais importante, gente, bênção de Deus não é o que você tem, bênção de Deus na sua vida é o que você é diante de Deus.
Não é carro, não é apartamento, não é casa de praia, não é dinheiro no banco, não é muito dinheiro no banco. Não é isso que é a bênção, a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus está no coração fiel a Ele e num coração, num servo fiel a Ele, até que Ele volte. Quarta lição. Até mesmo para o rebelde, Deus oferece perdão na última hora. Capítulo 2 ele fala isso. O restante que se humilhar e buscar a justiça será escondido da ira do dia do Senhor. Então aqueles que voltarem-se a Deus, se humilharem e voltarem à justiça, serão livres. Nos infere aqui para o momento do arrebatamento da igreja. Eles serão congregados e sarados. Capítulo 3. Pois Deus está no meio deles. Capítulo 3 também da profecia. Essa promessa inabalável ao povo de Deus é a essência do Evangelho, né? Deus nos livra da ira vindoura. Nos eleva a crença no arrebatamento da igreja. Cremos que seremos arrebatados antes que nós possamos chegar ao grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha a abominação da desolação, conforme profetizou o profeta Daniel. Esse é mais um bloco de profeta que estudamos, profetas menores. Estudamos nessa lição o profeta Naum, estudamos o profeta Abacuque e estudamos aqui o profeta Sofonias, com grandes mensagens ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, por estar aqui conosco assistindo essas aulas, e que Deus possa nos abençoar ainda mais no cumprimento dessa matéria. Oro para que vocês sejam resilientes, tenham paciência, creiam que o Senhor é Deus e que Ele está, através desses profetas, trazendo grandes mensagens, grandes ensinos para nossas vidas, principalmente para nossas vidas espirituais, para entendermos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Amém.